Olá pessoal, sou o Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No vídeo de hoje faremos um laboratório de configuração do protocolo Spanning Tree no IVNG utilizando o switch Aruba SCX. Para as atividades do laboratório de Spanning Tree, eu estabeleci 5 passos. Primeiro, habilitar o Spanning Tree nos equipamentos e as interfaces, L2, no caso, a conectividade entre os switches e a conectividade dos switches por os hosts, validar a topologia após habilitar o protocolo, depois eleger o switch root da rede, caso será o switch core, configurar as portas como admin edge, também conhecido como port fast, para as portas conectadas aos hosts, validar o que foi aplicado e a topologia do Spanning Tree. Então, iniciando no switch core, vamos validar que o Spanning Tree ele está desabilitado. Então, vamos configurar Spanning Tree para habilitar o Spanning Tree. Se a gente der um show run, é possível validar que o switch não tem basicamente configuração nenhuma. Então, apenas com o Spanning Tree habilitado, com nenhuma porta funcionando, nós podemos validar que o protocolo ele está ativo, Só que como o switch não tem conectividade com nenhum outro equipamento, apesar de todos os equipamentos estarem ligados, ele é o root. Perceba que todas as interfaces elas estão em shutdown. Tá vendo? Todas as interfaces elas estão desabilitadas, Estão no status down. Então a gente tem conectividade do switch core pela porta 1/1/2 e 1/1/3. Então vamos configurar essas interfaces. Interface 1/1/2 e 1/1/3. Então, no shutting, no routing. A partir daí as portas estão habilitadas desse equipamento. Agora vamos habilitar a configuração do Spanning Tree nos outros switches. Vamos para o switch A, configure, Spanning Tree, habilitando o protocolo, e vamos habilitar a porta 1/2, 1/1/2 e a 1/1/6. Você faz 1/1/2 no routing e 1/1/6 no shut no routing. E vamos habilitar também a interface 1/1/4. Quando a gente digita o comando show interface brief, é possível nós validarmos a configuração das portas, 1/1/2, 1/1/4 e 1/1/6. A gente pode validar o comando show Spanning Tree. Perceba que a gente já tem as portas em modo de encaminhamento e perceba aqui que na porta 1/1/2 o Spanning Tree ele já está mostrando que o melhor caminho para chegar no switch root é a porta 1/1/2. Então é possível identificarmos aqui que o switch core ele está eleito como root. Podemos validar também aqui, deixa eu subir um pouco, a prioridade do switch root. Ela está como 32.768, que é a prioridade padrão de todos os switches, caso nenhuma configuração seja feita, assim como a desse switch, mas em razão do endereço MAC, aqui no caso, ser menor, o switch core foi eleito como switch root, tá? Então no desempate, apesar da prioridade ser igual, é utilizado o endereço MAC do switch. Vamos habilitar agora o switch B. Spanning Tree, interface. Então, 1/1/3, 1/1/6 e 1/1/4. /3 e a 1/1/4. E a 6. No shut, no routing. Show Spanning Tree. Então conseguimos validar que o protocolo está habilitado,
No caso, a gente tem como a porta root, isso é o melhor caminho para o root, a 1/1/3, que no caso também é conectividade com o switch core, né? Perceba aqui que ele vence em razão do endereço MAC, no caso, um é 62, outro é o 6B, tá? Então, habilitando no primeiro passo, habilitando o Spanning Tree, validamos a topologia, conseguimos validar que o switch core é o switch root, ou Spanning Tree. Então, perceba que a porta 1/1/2 e a 1/1/3, ela é a porta designada, isto é, a porta que está emitindo os BPDUs, elas estão em modo de encaminhamento, no forwarding, então barra 1/1/2. O terceiro ponto, configurar o switch root. Então percebam que a gente tem como a prioridade o valor padrão, 32.768. E nesse caso, você vai deixar que o endereço MAC resolva. Não, no caso, quem tiver o menor endereço MAC, em caso de empate, se tornará o switch root. Esse não é o melhor cenário, nós precisamos configurar quem é o switch root. Então, para forçar a prioridade, vamos no Configure Terminal, Spanning Tree, Priority, e aqui a gente tem um valor de 0 a 15. O default é 32.768. No caso dos suítes Arubo S, Arubo SX, você precisa colocar valores que vão ser múltiplos de 4.096. Então, no caso aqui, a gente coloca o valor 0. Então, a gente bola Show Spanning Tree. Perceba que a prioridade que estava como 32.768, ela fica como 0. Vamos validar nos outros equipamentos. No switch A, Show Spanning Tree. Perceba, 32.768 do switch A e a prioridade como 0. Se a gente colocar o valor 1, Spanning Tree Priority 1. Então, a gente tem aqui a prioridade como 4.096. Vence como switch root quem tiver a menor prioridade. Vamos validar no switch B. Show Spanning Tree. Então, aqui a prioridade como 4.096, a prioridade para o switch core. Se a gente quiser definir, por exemplo, um segundo switch, né, caso a gente tenha uma topologia que não esteja com switches empilhados e queira ter um segundo switch como switch core, caso o switch principal falhe, nós podemos configurar. Na nossa topologia aqui, ela não é o melhor exemplo, porque é apenas para fins didáticos, né? Mas se a gente tivesse uma topologia em duas camadas, né, e a gente tivesse os dois switches core não empilhados, a gente poderia configurar, por exemplo, Spanning Tree Priority 2. Show Spanning Tree. A gente não tem a prioridade menor que o do switch root, que é 4.096, mas 2 vezes 4.096 dá 8.192. Em caso de falha do switch root, o switch A ele se tornaria o switch core. Geralmente nós escolhemos o switch com melhor capacidade computacional. Vamos configurar as portas como admin edge, né? Também conhecido como port flash. Quando os switches eles iniciam, eles começam a mandar BPDUs para detectar outros switches na rede. Então, o tempo entre a porta sair do mod blocking para o mod caminhamento pode levar alguns segundos e atrapalhar, né, por exemplo, em funcionamento de algum serviço, como, por exemplo, o DHCP. Vamos configurar aqui na porta 1/1/4 do switch A, interface 1/1/4. Spanning Tree, port type admin edge. Nesse caso, a porta, quando você conectar um host nela, uma porta que você tem certeza que ela não vai participar do Spanning Tree conectando em outros switches, você configura uma porta como admin edge, né, também conhecido como port fast, a porta entra imediatamente em estado de encaminhamento quando você conecta um cabo nela, no caso, um cabo para um host, né? Conft Spanning Tree, port type, admin edge. Por padrão, todas as portas do Spanning Tree, a partir do Rapid Spanning Tree, elas funcionam como admin network.
Isto é, uma porta que você possa conectar com o Spanning Tree em outros equipamentos. Ela vai entrar no modo de caminhamento utilizando os algoritmos do Rapid Spanning Tree e a partir daí ela vai fazer o agreement na validação do BPDU e botar as portas no modo de encaminhamento. O padrão, ele é o Admin Network. Para as portas de host, a gente configura o Admin Edge. Se uma porta como o Admin Edge recebe um BPDU, a porta ela volta a funcionar normalmente como uma porta Admin Network. Isso é uma porta que está funcionando como Rapid Spanning Tree, ou Multiple Spanning Tree, ou Rapid Pervilan Spanning Tree, e trocar BPDU com outros switches, tá bom? A porta também pode ser utilizada em conjunto com outras funcionalidades, como BPDU Guard, por exemplo, para você não deixar que caso essa porta ela receba um BPDU, ela pare de funcionar, ou também dá para adicionar o Topology Change Notification Guard, para essa porta não encaminhar mensagem Topology Change Notification, e assim por diante. Para validar a configuração, o comando que eu tenho utilizado, como vocês têm percebido, Show Spanning Tree. Então a gente consegue validar quais são as portas root, a porta que se conecta com o mais próximo, né, que é o melhor caminho para o switch root, e as portas designadas. Vamos validar aqui no switch B, Show Spanning Tree. Perceba que a gente tem uma porta aqui como Alternate Blocking. Então a porta 1/1/6 ela é o pior caminho para o switch root. Então a função do Spanning Tree é bloquear os loops físicos, né? Criando um bloqueio lógico. Essa porta aqui ela ficará em estado de bloqueio, mas ela continuará monitorando o recebimento de BPDUs. Caso pare de receber BPDUs do switch core ou perceba alguma falha na topologia, ela converge, né? E a partir daí essa porta pode entrar em modo de encaminhamento, tá bom? Um outro comando, show spanning tree summary port. A gente consegue validar quais portas estão em estado de bloqueio, em modo de listening, learning, forwarding. Um outro ponto também, quando a gente configura o Spanning Tree, nos switches do Aruba OSX, a gente tem duas opções, o Multiple Spanning Tree e o Rapid per-VLAN Spanning Tree. Dá para você criar tanto instâncias de Spanning Tree baseado por VLANs, com o Rapid per-VLAN Spanning Tree Mode, quanto habilitar apenas o Multiple Spanning Tree, que é o padrão. Se você não criar nenhuma configuração adicional, ele vai funcionar como o Rapid Spanning Tree, isto é, todas as VLANs vão funcionar numa única instância Spanning Tree. Ou então você pode criar instâncias e colocar grupos de VLANs lá dentro. Mas apenas habilitando, ele vai ter um modo de funcionamento normal do Spanning Tree, utilizando os algoritmos, né, de time, né, e de velocidade do Rapid, tá bom? Um outro comando importante que a gente pode validar é o Show Spanning Tree Detail. E a gente consegue validar algumas informações individuais das portas. O comando showrunning podemos validar as configurações. Então, por exemplo, aqui na interface 1/4, conseguimos validar as configurações do Admin Edge configurada. Para mais informações, acesse comutadores.com.br. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu agradeço a audiência até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.